Olá, meu irmão, minha irmã. Muito bem, vamos então aqui para o terceiro bloco dessas reflexões a partir da genealogia do Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas, essa genealogia que é dada ali em Lucas capítulo 3, e da qual nós estamos aprendendo e vendo que da genealogia nós acabamos expandindo o nosso conhecimento e nosso ensino para várias outras doutrinas das Escrituras, tentando aqui introduzir na mente dos irmãos essa questão da doutrina da eleição, ou da predestinação, ou da adoção, que envolve a soberania de Deus na decisão que Deus toma de quem ele vai se relacionar com filhos dentro da raça humana e quem ele vai rejeitar e entregar essa pessoa aos seus próprios pecados, tá bom? Então, se o irmão acompanhar comigo aqui no gráfico, irmãos, eu desde a genealogia de Mateus, quando eu fui explicar como Maria ficou grávida de Jesus, eu coloquei esse gráfico aqui lá, e aqui está escrito que o Pai gera o seu Filho por meio do Espírito Santo, tá bom? Então esse é o testemunho que nós temos no ato da concepção do homem Jesus Cristo que foi gerado ali no ventre de Maria. Como que Deus fez isso? De uma maneira sobrenatural, o Pai mandou o Espírito Santo gerar em Maria aquele bebê, aquele homem, Jesus Cristo, homem, tá bom? Esse princípio de que o Pai gera filhos por meio do Espírito Santo, ele teve esse aspecto natural ali em Jesus, foi formado ali um bebê, um homem que teve um corpo igual ao nosso corpo, porém sem a natureza pecaminosa. E esse princípio ele também serve para todos aqueles que venham a ser filhos de Deus. Nós somos gerados em Adão, já lemos Gênesis capítulo 6, onde está claro ali o texto que diz: Adão viveu tantos anos e gerou um filho à sua própria imagem, como eu já expliquei, essa imagem pecaminosa que Adão transmitiu a toda a raça humana a partir ali dos filhos que ele teve com Eva, tá bom, irmãos? Então, todo homem carrega essa natureza pecaminosa que veio de Adão. Como é que nós deixamos de ter essa natureza pecaminosa e passamos a ter uma nova natureza e deixamos de ser filhos de homens que estão em Adão e passamos a ser homens que estão em Cristo? Porque Deus, na sua soberania, nos adota e por meio do Espírito Santo, ele gera em nós essa vida espiritual e nós passamos a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, nós na posição de filhos, Deus na posição de pai, o Espírito Santo aquele que sela esse nosso relacionamento, nós pertencemos a Deus, Deus nos entrega ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, aquele que levou a culpa pelos nossos pecados, nele nós temos o perdão dos pecados e nele nós temos o senhorio, aquele que vai governar a nossa vida como o Rei Supremo, tanto dos céus quanto da terra, tá bom? Então todos esses conceitos fazem parte da sã doutrina. E estudando as genealogias, nós fomos perceber que existe uma terceira genealogia, que é a genealogia dos filhos da promessa, que acaba amarrando todas essas palavras, todos esses conceitos e nos dando essa doutrina da salvação, doutrina da eleição, ou doutrina do chamado, ou doutrina da predestinação, a doutrina da adoção de filhos. Eu vou ler aqui, irmãos, alguns versículos no capítulo 8 de Romanos e depois alguns versículos no capítulo 9 de Romanos, para os irmãos perceberem como todos esses conceitos, todas essas palavras que eu venho repetindo nessas aulas, elas estão na Bíblia e fazem parte desse corpo de ensinos que Deus nos dá como herança para nós conhecermos e crermos neles, tá bom? Começando aqui por versículo 8, o irmão, se quiser, leia todo o capítulo, se possível, com uma Bíblia comentada, para o irmão ir expandindo o seu entendimento dessas coisas. Lembrando, irmão, que o ato de estudar as Escrituras não é simplesmente um ato mecânico, uma questão
de estudo acadêmico, tá bom? É um momento de nós termos comunhão com Deus. Então, o seu estudo deve começar com uma oração prévia, pedindo ao Senhor que o capacite a entender os textos e depois saber aplicar esses textos. Amém? Faça isso sempre antes de iniciar um vídeo. Muitos irmãos já têm esse hábito saudável, aqueles que não têm precisam desenvolver esse hábito de orar antes de estudar, tá bom? Então eu vou ler aqui a partir do versículo 8, e o texto diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, e esse Espírito aqui é a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, tá vendo? Todos os que receberam o Espírito Santo nas suas vidas, esse Espírito Santo que vem sobre os corpos, sobre as mentes, sobre o coração, sobre o homem interior, de todos aqueles que estão no pecado, imersos pelo pecado, escravizados pelo pecado, só fazendo a vontade da carne, que é contrária à vontade de Deus, todos esses que estavam separados de Deus por causa do pecado, aqueles que foram gerados em Adão no pecado, o Espírito Santo vem sobre essas pessoas e capacita essas pessoas a terem verdadeira vida e a terem consciência de Deus, consciência de pecado, se arrependerem e se sujeitarem a Deus por meio da obediência a Cristo. É isso que o texto está falando. Ele está fazendo um contraponto entre aqueles que estão na carne e aqueles que estão no Espírito, entre aqueles que não têm o Espírito Santo e aqueles que receberam pelas misericórdias de Deus o Espírito Santo, tá bom? Então o texto, dentro do seu contexto maior, ele está tratando desse assunto. E aí ele continua aqui, a gente já vai parar. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer. O que ele está falando? Vocês não têm um espírito que os escravize, vocês não estão debaixo mais da escravidão do pecado. Vocês não são mais obrigados a cumprir plenamente a lei mosaica para se salvar, porque pelo esforço humano isso é impossível. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua soberania, ele deu o Espírito Santo para vocês pela graça. Lembra de Efésios capítulo 2? Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não se alcança isso por obras. Amém, irmãos? Para que ninguém se glorie diante de Deus. E esse texto aqui continua: mas receberam o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, que os adota, olha a palavra aqui, irmãos, que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, filhos por adoção, por esse ato soberano do Pai, que nos dá o Espírito e nos chama e nos toma para si e nos entrega ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos aqui pulando para o capítulo 9, eu vou soltar o áudio aqui até o versículo 16, 17, depois eu vou explicar algumas palavras, mostrar para os irmãos que esses textos têm algumas palavras de tudo isso que a gente vem estudando e que vai fazer clara distinção entre essa linhagem natural dos seres humanos, que vai sendo gerada pela vontade do homem, e essa linhagem
espiritual dos filhos da promessa, que vai sendo gerado por meio do Espírito Santo, por causa da vontade de Deus, do Deus Pai soberano, que escolhe aqueles a quem ele vai agir com misericórdia, tá bom? Deixa eu soltar o áudio aqui, daqui a pouco eu paro o áudio e vou comentar alguns versículos. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. O povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Ok, irmão, deu uma deslocada no texto aqui, mas você ouviu. Deixa eu tentar resolver isso aqui. Não estou conseguindo. Tá estranho aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ok, deixa eu comentar por aqui então. Ok, vamos lá. Vamos ao texto, irmãos. O texto fala: diga a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo fala: tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Por quê? Ele vai explicar. Porque ele está vendo que o povo ao qual ele pertence, ao povo que ele ama, o povo de Israel, nesse povo existem muitos homens e mulheres perdidos, homens que estão de fato separados de Deus e que não estão tendo relacionamento para com Deus, o relacionamento correto e verdadeiro. Ele fala: olha, eu tenho muita tristeza, eu queria até ser amaldiçoado e perder a minha salvação para que alguns deles se salvassem. Porém, ele sabe, ele vai explicar que a salvação não está na mão do homem. Ele não tem o poder de fazer isso, e os homens por si só também não têm o poder de se salvarem. Isso depende da vontade de Deus, isso está no âmbito da soberania de Deus. E aí ele fala: olha, o povo de Israel tem muitos privilégios, tá bom? O povo como nação, como etnia, como cultura, tá bom? Esse povo que foi gerado de maneira natural pelos ancestrais, a partir dos patriarcas. Esse povo tem muitas vantagens em relação aos outros povos, mas isso não garante a eles a salvação, tá bom? E ele fala: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, dele, não filhos espirituais, tá bom, irmãos? É filhos assim, Deus chamou eles de meu povo para, por meio deles, introduzir ali naquela cultura religiosa todos os elementos que apontariam para Cristo, tá bom? Vamos ler o texto aqui. Deles é a glória divina, as alianças, olha a importância de entender as alianças, a concessão da lei, aliança mosaica, a adoração no templo e as promessas, olha as promessas aqui, irmãos, essas várias promessas aqui, ó, que os irmãos devem depois ler, fazer as suas devocionais para entender melhor
tudo que consiste dessas promessas, tá bom? Deles são os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó. E a partir deles, se traça a linhagem humana de Cristo, percebe a genealogia aí? Que Jesus Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém. Olha aqui a união hipostática, as duas naturezas na mesma pessoa, a natureza humana, a natureza divina. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Deixa eu puxar isso para cá. Nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ele vai entrar nesse mérito aqui, ó, dos descendentes naturais e dos descendentes da promessa. Nem por serem descendentes de Abraão passam todos a ser filhos de Abraão, tá bom? Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Que descendência é essa que ele está falando? Ele está falando dessa descendência dos filhos da promessa. Por meio de Isaque, a descendência verdadeira de Abraão, aquela descendência que é espiritual, amém? Essa descendência é que será considerada. Ele está evocando a lembrança da aliança abrâmica. Abraão, por meio de ti farei uma grande nação, e todos os povos da terra serão abençoados. Que herança de Abraão é essa? É essa herança aqui dos filhos da promessa, onde Deus, por causa da aliança abrâmica, amém, irmãos? Vai indo ao longo da história e nós vamos chegar na nova aliança, que Jesus Cristo inaugura, e por meio da igreja, o Pai vai gerar filhos de todas as nações. Filhos que vêm por meio do nascimento da fé, essa fé que é gerada e é confirmada pelo Espírito Santo, que habita de maneira eterna agora na pessoa, naquele que é salvo, tendo Jesus como o nosso grande rei, o nosso grande salvador, tá bom? Então, tudo isso, irmão, está amarrado, e esses textos aqui estão trançando, estão costurando todos esses conceitos. E aqui ele está falando, nem por serem descendentes de Abraão, passam a ser todos filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Perceberam? Não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Ou seja, não é a descendência da etnia. Abraão, o primeiro israelita, ele foi gerando filhos, que foram gerando filhos, que foram gerando filhos, formou-se todo o povo, que depois Deus deu uma unidade em torno da cultura, em torno da religião, em torno de várias coisas, e veio a se tornar uma nação. Porém, dentro dessa nação de Israel, existem duas linhagens que estão sendo traçadas desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. São os descendentes da serpente, aqueles que por decidirem desobedecer a Deus acabam obedecendo a própria carnalidade, tratada no capítulo 8 aqui de Romanos, acabam adotando a cultura anti-Deus do mundo, que é construído por esses homens pecadores, e acabam obedecendo à vontade do diabo, à vontade de Satanás, que estava lá no Éden e que gerou por influenciar Adão e Eva, ele influenciou Eva, né? Eva influenciou Adão. Ele gerou os filhos da desobediência. Filhos da desobediência é uma expressão usada, por exemplo, em Efésios capítulo 2, quando Paulo vai falar dessas três coisas que marcavam a humanidade. Eles eram filhos da desobediência. Não tinham um relacionamento de filhos para com Deus, para com o Pai. Eles nutriam um relacionamento de desobediência para com Deus e de obediência para com Satanás. Isso já expliquei em outras aulas, tá bom? Então não são os descendentes naturais que são considerados esses filhos de Abraão, esses filhos que vão completar essa aliança abrâmica que Deus falou, vou gerar por meio de ti, Abraão, vou gerar uma nação, você terá filhos
de uma nação, e essa nação veio a se tornar a igreja que vai abranger todas as nações, povos, tribos da humanidade. Amém? Não todos os indivíduos de todas as nações, mas representantes de todos os povos, línguas e nações serão salvos ao longo dos séculos. Deixa eu voltar aqui, estou dando aula já de salvação, tá bom, irmãos? Mas aqui o conceito está formado aqui, testificado nas Escrituras. Existem os descendentes naturais, existem os filhos da promessa, e ele vai dar exemplos aqui. Pois foi assim que a promessa foi feita no tempo devido, virei novamente, e Sara, olha Sara aqui, Sara terá um filho. Esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque, tá bom? Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, olha a palavrinha aqui que muito crente torce o nariz, a fim de que o propósito de Deus fosse conforme a eleição, a fim de que esse propósito permanecesse, não por obras, não por esforço humano, não pela vontade do homem, não pela capacidade do homem de se justificar diante de Deus, porque nós não conseguimos obedecer à lei, tá bom? Aliás, nós não conseguimos obedecer nenhum dos princípios da lei, tá? Não por isso, mas por aquele que chama. Olha a outra palavrinha aqui. Deus chama você, Deus elege você. De maneira soberana ele faz isso para te salvar. Foi dito a Sara: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E aqui, irmãos, você tem a explicação. Os filhos da promessa, como foi Abel, que Deus se agradou da oferta dele, por quê? Porque ele era amado por Deus, não porque a oferta dele fosse melhor que a oferta de Caim. Como foi Sete, que foi o filho que Deus gerou ali por meio de Adão e que veio continuar essa linhagem. Adão tinha só 2 filhos. Um era da promessa, o outro era um descendente natural. Deus decidiu amar Abel, Deus decidiu rejeitar Caim e rejeitou a oferta de Caim. Caim matou Abel. Para que essa linhagem aqui não fosse interrompida, Deus elegeu Sete, um outro filho de Adão, para continuar essa linhagem dos filhos da promessa, tá bom? E aí, ao longo das Escrituras, no Antigo Testamento, nós temos essas pessoas destacadas, Sara, Isaac e Jacó. E Deus está falando na história de Esaú e Jacó. Olha, o primogênito pela descendência natural, aquele que deveria, pela tradição humana, ter o direito da primogenitura, foi Esaú. Mas eu não vou amar esse primogênito da descendência natural, eu vou amar Jacó, tá bom? Um evento muito semelhante, se você estudar o final do capítulo 38 de Gênesis, que a gente já estudou lá, o episódio da vida de Tamar, você vê que os filhos dela também foi a mesma coisa. Um tentou nascer, pôs o bracinho para fora, a parteira lá amarrou uma fita vermelha para marcar o que ia nascer primeiro. Mas aí o que estava lá dentro puxou esse daí e saiu. Tá bom? O Perez saiu e aquele que ia ser o primogênito acabou não sendo o primogênito. Aquilo aponta para essa realidade aqui, irmãos. É Deus quem escolhe quem ele vai amar, é Deus quem escolhe quem ele vai simplesmente entregar aos seus próprios pecados, e o destino deles é a perdição eterna, infelizmente. Então diremos: acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser. Descobri como é que faz, ó. Terei misericórdia de quem eu quiser e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Depois ele vai dar o exemplo aqui no texto do faraó e, enfim, está aqui uma grande e boa explicação da questão da soberania de Deus, que vai elegendo, vai chamando. Outros textos usam a expressão predestinar as pessoas dessa linhagem espiritual que são filhos da promessa. Ao longo das Escrituras nós temos vários exemplos desses homens e mulheres que foram chamados para serem salvos. Existem várias promessas que foram dadas ao longo das Escrituras, existem vários textos que falam
sobre esse assunto, tá bom? E existem aqui pelo menos 2 grandes textos no Novo Testamento que mostram claramente essa divisão que começou lá no Éden. Deus fala, porém, inimizade entre a descendência da serpente e entre o descendente da mulher, que veio a ser Jesus Cristo, que é o cabeça de toda a igreja, e dentro da igreja, que é essa fusão do Israel espiritual com a humanidade espiritual, esta é a verdadeira igreja. Nós temos ali Jesus como cabeça desse corpo, dessa família de Deus, onde ele só tem filhos adotados, a não ser o unigênito Jesus Cristo. Amém? Com isso, nós encerramos então o estudo dessa genealogia, passando por vários assuntos, introduzindo os irmãos nesse tema dos filhos da promessa, dessa linhagem que é espiritual e que tem tudo a ver comigo e com você, desde que você de fato seja filho de Deus, e assim eu espero que seja. Amém? A partir da próxima aula nós vamos começar a olhar para a pessoa do Espírito Santo, entrando agora na área de pneumatologia, a pessoa do Espírito Santo, se Deus permitir, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima.